Boa noite, meu nome é Elis Dalbello e eu vou falar um pouco sobre sistemas resilientes. Bom, a resiliência é a capacidade de uma coisa voltar a ter as funções básicas dela depois de qualquer interrupção que tenha sido causada. Em sistemas, isso pode acontecer depois de ela receber uma massa de requisições muito grandes, um ataque, qualquer coisa desse tipo, um acesso à API que seja mal configurado, que pode fazer o seu sistema, que normalmente ele iria cair, e ele pode sobreviver e voltar a funcionar normalmente sem ter nenhum dano. Dessas características que tornam um sistema resiliente é a idempotência. Um sistema idempotente é que, independente do número de vezes que uma requisição é feita, ela tem que sempre ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, num post de usuário, se nenhuma verificação é feita ao salvar o usuário, você pode ter vários registros no banco. Se você ficar clicando várias vezes, cada vez que você clicar, você vai criar um registro de usuário novo. E daí depois você vai ter vários usuários duplicados no seu banco. Então, para resolver isso, você pode eleger um atributo idempotente e verificar. Em cada requisição, você vai ver se aquilo já existe. Se existir, você vai tratar de uma forma diferente e você vai garantir que vai estar coisa. Aqui no exemplo, a gente tem um post de um código não idempotente, que ele vai, a cada vez que mandar um request de usuário, ele vai inserir no banco. E depois um código idempotente, que você pode pegar, você coloca, por exemplo, o CPF ou o e-mail, você verifica se aquele usuário já existe, e se ele existir, você vai atualizar os dados, se ele não existir, você vai criar um novo. Daí você vai inserir ou atualizar. Então, independente das vezes que você criar, você não vai ter problema com isso. Tem muita discussão sobre o que é ser idempotente ou não. Se você faz um GET, você salva um log, eles consideram que você alterou alguma coisa no banco. Então tem gente que considera que isso não é ser idempotente. E também tem formas de você fazer um método que não é considerado idempotente ser, tipo, um delete. Se você vai deletar um usuário e você tenta deletar ele várias vezes, isso causaria um erro. Mas se você colocar uma flag de inativo, você vai pegar e mandar para inativar esse usuário. Se ele já estiver inativo, você não vai fazer nada e vai continuar. Você não vai ter um problema no seu sistema. Não vai ficar estourando exception na cara do usuário e tudo vai funcionar normalmente. Também tem o throttle, que ele determina o número de vezes que uma requisição pode ser feita num período de tempo, garantindo que não vai existir um excesso de chamadas num determinado limite de tempo. Então, no GitHub, eu pesquisou e viu que ele usa o rate limit. Então, ele define um filtro na sua requisição. Então, você manda a requisição e você diz para aquela URL quantas vezes ela poderá ser acessada em um determinado limite de tempo. Daí você pode gravar no banco ou num banco local, no próprio navegador, quantas vezes aquela URL foi acessada. Daí, se ele atingiu aquele limite, quando ele mandar uma requisição, não vai acontecer nada. Então, depois que esvaziar aquele limite de tempo, a requisição poderá ser feita novamente. Enquanto isso, não. Aqui tem um exemplo visual que depois eu volto para mostrar. Que o desenvolvedor fez um exemplo em JavaScript. E por último, tem o Circuit Breaker, que ele funciona como um circuito elétrico para verificar se o funcionamento da aplicação está ok. Então, você vai mandando as requisições, se estiver funcionando normalmente, as requisições vão voltando, e se ela começar a falhar, elas passam a ser rejeitadas, até o momento que a situação volte ao normal e as requisições possam voltar a ser aceitas. Para você conseguir fazer isso, você precisa definir um health check, para verificar o estado da aplicação, se ela está funcionando ou não, para ver se ele vai poder voltar a receber essas requisições. E essas foram as referências que eu usei. Voltando lá para mostrar. Aqui, tipo, estourou o limite de vezes que eu podia mover o mouse. Então ele para de mandar a requisição. Quando volta, ele aceita novamente e eu posso continuar mandando. Se fosse uma requisição de alguma outra coisa de acesso,
ele ia parar por um período, ver se a situação está normalizada, para depois voltar a mandar de novo. E é isso.